A teoria de que a emissão de CO2 contribui para o aquecimento global, no entanto, não é consenso entre os especialistas. Pesquisador do clima no planeta há mais de 40 anos, Luiz Carlos Molion, convidado do programa desta noite, desconfia dos dados que serão apresentados no encontro. Professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas, Molion garante que a ação do homem é incapaz de mudar a temperatura na Terra. Molion não está sozinho e até ambientalistas mais radicais já revêem suas posições. No início do mês, o cientista britânico James Lovelock, autor de diversos livros e estudos sobre o aquecimento do planeta, admitiu que exagerou em suas previsões. Criador da célebre hipótese Gaia, que enxerga a Terra como um gigantesco ser vivo, Lovelock chegou a dizer que o aquecimento global mataria bilhões até 2100. Mas se retratou, dizendo que o comportamento da Terra nas últimas décadas contrariou suas previsões. E para entrevistar o climatologista Luiz Carlos Molion, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre esta noite os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Professor Molion, boa noite. Existe um pensamento quase que hegemônico aí de que se nada for feito, o mundo, a espécie humana, por exemplo, corre um sério risco na sua perspectiva de futuro. E a gente sabe que o senhor é uma das pessoas que destoam disso. Nesse sentido, a Rio+20 pode trazer que tipo de contribuição, professor? Fábio, eu não vejo muita contribuição que essa reunião possa dar. Na introdução, vocês viram, 20 anos depois de 92, mas tem que lembrar de 92, foi 20 anos depois da de Estocolmo de 1972. Então eu não vejo muita contribuição, quer dizer, estão tentando algo que é utópico, como desenvolvimento sustentável. Isso não existe, absolutamente. Quando você vai usando os recursos naturais, parte dele é sempre transformada em calor e a própria lei da termodinâmica diz que esse calor se perde para o espaço, a entropia do universo aumenta, como se diz na linguagem termodinâmica. Reciclar materiais realmente é interessante à medida que ele nos permite ganhar tempo, né? Tem que lembrar que o homem é um bicho muito inteligente e ele consegue achar soluções ao longo do tempo. Muitos catastrofistas já apareceram ao longo da existência da humanidade e as coisas não aconteceram. Agora, controlar o CO2, isso é absolutamente ridículo, porque o CO2 ele não controla o clima global. O clima global é controlado pela atividade solar, que é a nossa fonte de calor primeira, e pelo o calor contido nos oceanos. Se os oceanos esfriam, como estamos vendo acontecer agora, isso deve ocorrer pelos próximos 20 anos, e o Sol também entrou num mínimo de atividade que deve durar até o ano 2030, esses indicadores, então, apontam para um resfriamento global e não um aquecimento global, com um aumento de CO2. Por quê? Porque está provado que fontes renováveis não têm futuro, não são energia firme, particularmente eólica. Então a Europa está saindo de eólica e está entrando nas fontes convencionais. Mas quando o senhor fala do CO2, seria bom o senhor explicar exatamente qual é o conceito que o senhor tem do CO2. O CO2, para a maioria das pessoas que acompanham o noticiário, o debate sobre o clima, o CO2 é um vilão. O senhor parece que não acha isso. Eu digo que o CO2 não controla o clima global porque ao longo dos milhares de anos que nós temos registros e testemunhos, a temperatura do planeta já esteve 6 a 10 graus mais elevada, com CO2, concentração de CO2 inferior à de hoje. E nessas últimas décadas, nesses últimos 15 anos, o CO2 tem aumentado em concentração, mas a temperatura tem se mantido estável e até declinado um pouco nesses últimos 10 anos, com base nos dados de satélite. Os dados de satélite eles são melhores do que os termômetros em terra, que os satélites cobrem a superfície dos oceanos e os continentes. Então, se o CO2 está aumentando e a temperatura está em ligeiro declínio ou estável, isso significa que o CO2 ele não influi. Não influi.